Salve, salve galera, aqui é Jusiclei Nunes, Instrução de Elite. Estamos aqui no nosso primeiro programa Instrução de Elite, recebendo uma galera muito da hora aqui da Arujá Transportes. Cara, é com muita alegria, satisfação, nervosismo que nós iniciamos aqui esse programa. Para você, profissional do transporte, para você aí que sai da sua casa, para você que enfrenta aí o trânsito, para você que muitas das vezes chega de madrugada lá na garagem, para você que passa o seu dia aí dentro do ônibus, dentro do caminhão, para fazer as suas entregas, para você aí que muitas das vezes passa até desapercebido, o foco, o objetivo aqui do nosso canal é dar voz. Ouvir você, profissional do volante, as suas histórias, o seu dia a dia aí no volante, falar um pouco aí sobre a área da instrução, falar um pouco aí sobre mobilidade urbana, falar um pouco sobre o nosso transporte, dar voz aí a você que é um profissional tão importante, que tem uma função, um papel muito importante dentro do nosso transporte, em todos os seus segmentos. Esse é o nosso canal, Instrução de Elite. Convidamos você para se inscrever no nosso canal, conhecer o nosso trabalho aí, voltado à área da instrução também. Vamos bater um papo aqui sobre economia de combustível, vamos bater um papo aqui sobre as novas tecnologias, sobre os carros, falar um pouco sobre escala, falar um pouco aí sobre as amizades, bater uma resenha aqui também. Então chega para cá com a gente aqui, você tem muito a se divertir e se conectar com a gente. O objetivo do nosso canal, primeiramente, é fazer novas conexões e dar voz a você, profissional do volante, a qual nós também nos incluímos, nós também fazemos parte aí dessa classe. Atuamos aí no setor do transporte coletivo de passageiro e no transporte de cargas desde o ano de 1999, em algumas empresas ali do Alto Tietê. Decidimos migrar aqui para essa área e estamos aqui começando o nosso programa aqui no dia de hoje. Que seja todos os nossos convidados aqui, o Edson e o Kaká, o Carlão, muito bem-vindos aqui para a gente falar um pouco aí sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente passa muitas das vezes ali dentro do ônibus, os acontecimentos, sobre o que a gente passa muitas das vezes dentro do caminhão também. Esse é um dos objetivos do nosso canal. Com muita satisfação aqui que passa a palavra aqui para o Carlão falar um pouco com a gente aí. É isso aí, galera. Estamos aí abrindo nosso primeiro episódio com bastante alegria, bastante felicidade e passar para vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem, das técnicas, aprender também com os convidados. Hoje a gente está com um cara ilustre aqui, um fera do volante também, né? Além do nosso mestre aqui, nosso instrutor de elite. E vamos aproveitar ao máximo aí. Essa resenha vai ser muito maravilhosa. É isso daí. O objetivo principal do nosso canal é conectar pessoas, profissionais do volante, instruir, ensinar, aprender e evoluir. Esse é um dos principais objetivos aí do nosso canal, tá certo? Fala aí, Edson. Bom, agradeço a oportunidade de estar me dando estar aqui, né? É uma honra e passar um pouco do que eu aprendi desde 2006, que eu estou na área de transporte coletivo. E eu venho aprendendo, né, com os colegas de trabalho, com os amigos, durante esse tempo, eu venho adquirindo uma experiência. E eu quero passar para o pessoal aí, para o pessoal também estar colocando em prática isso no dia a dia, em relação à economia e outras coisas mais, que é importante para nós motoristas querer sempre estar crescendo. Tá certo. Lembrando que a gente aqui já trabalhamos com o Edson, a gente já trabalhamos em outra empresa, trabalhamos no grupo Júlio Simões ali no ano de 2005, 2006. Então, a gente já se conhece aí, já temos uma caminhada no transporte, já nos conhecemos aí de outras empresas e hoje a gente trabalha dentro de uma empresa aqui no Alto Tietê, atuamos ali na área da instrução. O Edson é operador, é motorista lá. E um dos motivos principais da gente estar aqui hoje, de fazer o convite para você, é o destaque aí na economia de combustível alcançada no mês passado com a nova frota de Marco Polo 1519 que chegou dentro da empresa, e um dos motoristas que conseguiu se destacar, conseguiu alcançar uma média aí estipulada, foi o nosso amigo Edson aqui. Então, assim, hoje em dia, o mercado de trabalho, hoje em dia, aí várias tecnologias no mercado de trabalho para que o profissional ele tenha uma ferramenta ali que ele consiga extrair ao máximo ali daquela ferramenta de trabalho. Embora nós não temos a tecnologia dentro da empresa por enquanto, a nova ferramenta de trabalho com essas novas tecnologias permite demais uma operação
bem interessante do profissional. A partir do momento que a gente entende como que funciona, a própria ferramenta de trabalho praticamente conversa com a gente. Então, ali nós estamos começando um trabalho ali de formiguinha ali para a gente conseguir tirar o conhecimento não só de um, mas de vários ali, para a gente multiplicar essa semente aí, para que os resultados eles venham cada dia, cada vez mais, serem mais eficientes. É importante a gente colocar também, eu acho um ponto positivo, porque a nossa área hoje ela está escassa de profissional, né? E o cara, com uma tecnologia que nem a que a gente tem hoje, chama atenção. A tecnologia de carro de passeio, um computador de bordo que fala com você, te mostra dados e índices de operação de um carro, um carro mais importante, né? A gente não tinha uma tecnologia dessa. Geração, praticamente. O que você acha do carro que você está trabalhando hoje? Não, outra coisa, Carlão, vou acrescentar mais. A gente tem que procurar, além dessa modernidade que temos na mão, nós temos que procurar se interessar em aprender, em buscar, não ficar estagnado, né? Mas porque assim, esse veículo ao qual nós temos lá, esse ônibus, ele fala conosco, mas a gente tem que procurar ter intimidade com ele. Tem que ter intimidade. Você tendo intimidade com a peça, uma ferramenta que você trabalha, você vai ter uma harmonia. E tendo uma harmonia vai ter bom resultado. E você falando, você vai procurar se interessar em aprender o que ele está falando ali no computador de bordo. O que significa, por exemplo, aquela parte quando passa do consumo ali. O que é? Para que serve? Então a gente tem que procurar se interessar. Nós temos que nos interessar em progredir para avançar junto com o mecanismo, com a modernidade. Então é isso. Eu procurei me interessar nas reuniões mesmo, né? Quando tem algo interessante para a gente estar aprendendo, para estar acrescentando para nós profissionais da área, nós temos que procurar a aprender, a correr atrás, né? Para entender o que é aquele mecanismo, o que é aquela ferramenta, para que é. Né? Agora me fala uma coisa, é uma curiosidade. Há quanto tempo você está no transporte? Quanto tempo você tá de fato no ônibus? Como o Jusilei mesmo disse, eu comecei em 2006 na Júlio Simões como cobrador. Foi até um fato interessante, eu vou falar. Eu fui para a Júlio Simões para trabalhar na área administrativa, porque até então eu só tinha trabalhado na área administrativa. Só que eu me interessei na área do transporte porque eu via as pessoas ali, os motoristas, dirigindo, e ali eu me apaixonei, posso dizer assim, né? Acabou seduzindo, né? Acontece muito. E aí eu comecei a trabalhar de cobrador. Trabalhei de cobrador. Houve um incentivo, né, dos motoristas que trabalhavam comigo. Eles me incentivaram também. Um deles foi o Titio. Titio, um abraço. Ele me incentivou, Edson. Uma hora vai acabar, vai ter mais cobrador. Já era o Adão já? Na época era o Adão. Adão e o Ismael, se eu não me engano. Ismael ou Israel? Israel. Era o Israel, os dois que administravam lá. E aí eu comecei a trabalhar de cobrador, fiquei por um ano trabalhando de cobrador. Após um ano, aí eu fui para a manobra. Passar para motorista. Comecei na manobra, fiquei um mês na manobra, aí eu falei para o encarregado da manobra que eu queria ir para trabalhar na rua. Quem que era esse encarregado nessa época aí? Na época era na parte da manhã era o seu Mário. Seu Mário, hein? Na parte da manhã era o seu Mário. À noite, em si não tinha um encarregado, mas eu tinha um contato com o pessoal, no caso, o Adão, o Israel, e até mesmo era do plantão, era o Gilmar. Ótima pessoa, Gilmar também. Gilmar tá na Gavão, um abraço, Gilmar. E aí eu pedi para eles, né? O César era o encarregado da manobra, eu lembrei, o César era o encarregado da manobra da noite. E aí eu falei com eles, aí eles falaram, tudo bem, você tá preparado? Eu falei, sim, e é na rua que a gente pega a experiência, que a gente adquire maturidade, e assim vai. E aí, depois de um mês na manobra, eu passei para motorista. Isso aí foi em 2007. Não, entrei em 2006. Até 2007 eu trabalhei de cobrador. De 2007 para 2008, eu passei para motorista. E até então, tô aí. Como diz
o Carlos, né? Carlos falou que tem diesel na veia. Diesel na veia, Eu não vou falar que eu tenho diesel na veia, mas eu posso dizer que eu amo o que eu faço, né? Eu faço tudo com amor. Então isso é primordial. Nós, motoristas, quando saímos de casa, nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Nós temos que dar o nosso melhor. Isso eu aprendi. Que a gente tem que dar o nosso melhor. E a gente procurando dar o melhor, vai sair bom resultado. Então, de 2006 até agora, estamos aí agora no transporte coletivo. Eu trabalhei de 2006 a 2011 na Júlio. Em meados de julho de 2011 eu saí da Júlio. Fiquei por volta de 5 meses fora da área de transporte. Aí em 2012 eu fui trabalhar na Primavera, que era uma filial da Visu. Que a Visu, que agora não existe mais, né? Que fechou. Antiga Aviação Suzano. Trabalhei lá também. Antiga Aviação Suzano. Aí trabalhei por 1 ano na Primavera. Trabalhei no transporte escolar. E lá também adquiri muita experiência com as crianças, porque eu adquiri maturidade, cuidado, zelo, amor. Quando eu vi aqueles pequenos lá no ônibus, aí eu tinha mais atenção ainda. É uma operação totalmente diferente, né? Mais delicada. Mais delicada. E a atenção que você tem que ter, atenção redobrada, não que você não tenha no transporte coletivo. Mas no dia a dia. No transporte escolar, é muito diferente. É muito diferente. Principalmente pra gente também que trabalha na área da instrução, o curso escolar ele é o curso de transporte passageiro ele é totalmente outro. São pessoas diferentes, faixa etária diferente, são problemas diferentes, são questões totalmente diferentes umas das outras. Voltando um pouquinho aqui lá na Júlio Simões, né? O seu Mário, mandar um abraço pro seu Mário aqui, fiz teste junto com ele lá em 2006, quando eu entrei na empresa, entrei um pouquinho antes de você, quando você entrou a gente já trabalhava lá. E, cara, quando eu entrei lá, a gente fez teste com o seu Mário, lá no bairro industrial. Acredito que a maioria da galera que trabalhou lá no mesmo ano com a gente, opera lá até hoje na Expresso Planalto hoje. Fez teste com o seu Mário lá no industrial. E o Gilmar, cara, que tá lá na Vila Galvão hoje, é um cara espetacular. Era plantonista. Sim, plantonista lá, recebia a gente de madrugada lá na Júlio Simões ali do Caiubi. Então, um cara que ensinou muita gente. Fizemos parte lá durante um tempo, 3 anos e meio, trabalhamos com a Mauri era a Mauri que hoje está na Praxio. Trabalhamos com ele era o escalante, e o Gilmar era o plantonista, e o seu Adão. Um beijo pra você aí, seu Adão. Sempre tô falando com ele através do Facebook, mandar um abraço pra ele aqui hoje. É um cara que deu uma oportunidade pra gente lá. A gente fez uma transição, saímos ali de Arujá para ir trabalhar lá em Itaquá. Quando a gente chegou lá em Itaquá, o seu Adão ele era encarregado de tráfego lá em Itaquá. Entendeu? Então, um cara muito bacana, um cara que participou comigo um ano e meio atrás. A gente estava trabalhando, que a gente tem um trabalho extra nas autoescolas, né? Veio atualizar o curso de transporte coletivo dele com a gente, era o professor lá. Então, assim, foi com muita satisfação, né? Você vê o seu encarregado, o cara que trabalhou com você, o seu líder, entrar dentro de uma sala de aula para compartilhar de um curso com você. Então, algo muito gratificante, a gente ficou muito contente, fizemos umas conexões ali e até hoje a gente se fala aí através do Facebook. Um abraço aí para você, Adão. Retomando a nossa história aqui, você estava comentando sobre o transporte escolar. Muito bom, cara. Isso, e eu quando eu olhava, eu olhava para a mãe, trazendo a criança, você vê a responsabilidade, ela dando aquela criança na sua responsabilidade, e as mães olhavam, eu via o olhar da mãe, confiando. E isso fez com que eu crescesse muito na responsabilidade, na atenção, em fazer o melhor. E eu venho trazendo para minha vida profissional, isso todos os dias. Então, eu acredito que isso traz bons resultados. E em relação às metas, essas coisas, aí também influencia muito e ajuda, né? Porque a gente tem que ter atenção, zelo, amor, cuidado. E outra coisa, estar pronto sempre para aprender. É essencial. O motorista nunca deve achar que ele já é o top. Já sabe tudo, não é. E a gente aprende todos os dias, um com o outro. Eu aprendo muito com vocês e às vezes quando eu tenho alguma coisa para passar, também procuro estar passando para os meus companheiros de trabalho, para as pessoas que estão em volta de mim, para estar passando algo positivo para acrescentar, né? Essa é a minha preocupação. E como eu estava falando, aí 2008, 2012, até 2012 para 2013 eu trabalhei no escolar. Aí, quando foi no final de 2012, exatamente no final de 2012, em dezembro, aí acabou, porque então a antiga Aviação Suzano, que você comentou, ela fechou.
E aí entrou a Radial, né, no lugar lá. E a Primavera também, como uma filial, também fechou lá, que era no Rancho Grande, a garagem, próximo da padaria Rancho Grande. Aí, em 2013, em abril de 2013, eu fui para... Antigamente era Aviação Arujá, que agora é Arujá Transporte. Eu entrei e foi Você entrou em 2013? 2013. Você tinha acabado de sair. A gente chegou a sair de lá no final de 2012, teve uma transição, e em seguida você já começou a trabalhar lá, né? E eu vi você lá, quando eu fui lá levar o currículo lá, na verdade eu entreguei pro Titio que me apresentou lá. Aí eu entreguei o currículo e eu vi você, ainda estava operando lá, em 2012. Aí eu entreguei pro Titio, aí o Titio foi aguarda, aí eu aguardei lá e depois tava até achando que não ia mais me chamar, né? Quando foi em 2013, em abril, propriamente dia 15 de 2013, eu iniciei ali na Aviação Arujá, que agora é Arujá Transporte. Mas você entrou já no urbano ou você entrou no escolar? Não, eu já entrei no urbano. Eu já entrei já direto como motorista pleno, né? Motorista pleno. Que Isso, até então. Aí já... E lá tínhamos ali o Júlio, né, como gerente, acredito nessa época, tinha o seu Júlio como gerente, e o Ricardo Santana, né, como encarregado de tráfego, não é isso? Aproveitando aí para mandar um abraço para ele aí. Ricardo abraço querido, aí, né? Ricardo Santana. Mais um aqui, hein, cara, aonde teve as conexões aí, abriu a porta. Eu sou fã daquele cara, ele sabe disso, a gente tá sempre conversando. Falar dele, Nós somos suspeitos, entendeu? Eu e o Kaká aqui, a gente... Ricardo sabe. Eu quero também já mandar um abraço pra ele, Ricardo. Eu admiro muito, tenho o maior respeito pelo Ricardo. A gente também troca figurinhas, pode dizer assim, né? Através do WhatsApp, né? O Ricardo a gente conversa bastante também. Sensacional. Então, assim, é muito top o trabalho dele, que ele desenvolveu tudo ali, praticamente começando ali de motorista na empresa. Eu acredito que ele tenha começado ali em 2005, 2004 e permaneceu aí até onde teve a transição aí, as novas conexões. Ele acabou migrando aí para outra área, hoje está lá em Mogi das Cruzes. Então, assim, como você falou aqui anteriormente, nós profissionais do volante, a gente tem muito que agregar na vida das pessoas. Então, não é porque a gente está dirigindo ali por acaso. Cara, a gente conhece ali da mobilidade urbana, a gente conhece do transporte, a gente conhece da nossa ferramenta de trabalho. Muitas das vezes o motorista ali, ele acaba se tornando participante da vida das pessoas a qual a gente transporta. É o pessoal mais idoso também, que todo dia de manhã cedo ali vai comprar o seu pão, vai lá no centro da cidade, vai retirar um dinheiro, vai resolver alguma coisa. Acaba, assim, formando uma conexão, uma amizade com os motoristas, a qual fazem parte ali da linha, né? Você, Kaká, que trabalha na linha, já tem um tempo, já deve... Tem uma história interessante sobre a linha. Em 2019 eu entrei na aviação e eu entrei de escalado na linha do Barreto e logo passei pra Inter, né? 2009, não? 2019. Aí eu, pedia muito pra ir pra de manhã e fui tirar férias. E um mês eu fui tirar férias do Edson. E aí eu gostei da linha, cara. A tabela dele era boa, a linha boa, Santa Isabel. E eu falei, pô, mas eu era café pequeno, né? Tava começando ali, não dava pra pedir uma iniciando os primeiros linha, passos ali, rapaz, né? a linha boa. E aí quando ele retornou, eu tava fui cobrir férias em outra linha, que eu acho que era o Emília, né? Isso. E aí a gente batendo um papo, um dia a gente já tinha uma amizade legal. A gente se conheceu lá. E aí ele falou pra mim, tô meio desanimado e tal, né? Porque eu perguntei como é que você entrou, porque eu sei que paralelo você é um cara estudioso, né? E ele tinha acabado de se formar. Aí ele falou assim, tô meio cansado daqui, tá meio pesado pra mim a linha. Eu falei, é mesmo? Ele falou, olha só, a oportunidade chegando na mão certa. E aí, eu não vou entrar no assunto todo, porque foi um pouco pessoal. E aí eu falei pra ele, não, pô, não faz isso não, vamos ver um negócio melhor pra você. Ele falou, eu queria pra uma reserva aí. E aí foi onde a gente trocou, foi através dele que eu entrei na linha do Santa Isabel. Isso em 2019, fiquei na tabela dele, ele trocou comigo, foi pra ferista no meu lugar, né? Foi. E aí eu fiquei no lugar dele lá. E eu fiquei na tabela acho que mais um ano, depois veio a pandemia e tal. Voltei pra linha já em outra tabela. Mas foi através daquela época lá, através de você que eu entrei na linha. E assim, eu tava num momento, como ele falou, pessoal, né? Eu tava num momento meio difícil, tava meio desgastado emocionalmente. E assim, ali, querendo ou não, a gente tem uma disputa, né? Tem uma concorrência, Mas até então,
já não tava mais me agradando ali ficar. Porque, além do mais, eu não gosto de. É uma coisa minha, eu não gosto de ficar muito tempo em uma linha só. Eu gosto de estar sempre mudando. Você não quer criar laços, né? Isso. Sempre intercalando aqui e ali. E eu gosto de trabalhar de ferista. Na verdade, foi bom pra mim também. Eu gosto de trabalhar de ferista. Eu gosto de estar num mês em uma linha, um mês na outra. Eu gosto de ver pessoas diferentes. Eu gosto de estar conversando com pessoas diferentes. Resumindo, eu não sou muito de rotina. Eu gosto de estar sempre mudando. Então, pra mim, essa troca foi bom também, porque eu trabalho no mês uma linha, faço amizade com um pessoal em um lugar, aí passa 30 dias, deixo saudade, depois vou para 30 dias em outra linha, e assim vai. Quando eu retorno naquela linha, eu penso, nossa, você voltou? Eu falei, voltei para visitar vocês. Então eu acho interessante isso para mim. Mas não é só a operação de qualidade que você tem, não. Que você tem um segredinho também para cativar o passageiro. Você sabe dessa? Eu vou abrir aqui. Pode falar. O segredinho dele. A gente não sabe ainda não. Eu vou te contar. Somos cristão, sim, e ele, através dele, hoje também faço esse trabalho. Ele passa a palavra dentro do ônibus. Os folhetinhos, os menininhos. Ele entrega. Sempre tá chegando a mensagenzinha é ele que entrega. Tem lá na minha mesa lá. Entendeu? Através dele, eu continuei abençoando no Santa Isabel, na tabela. Até pedi pra você fazer isso, né? Porque quando não tinha, aí o passageiro cobrava. Assim, cadê a mensagem de hoje? Cadê o motorista da palavra? Aí eu falei, não, ele saiu da linha. Nossa, agora não vai ter mais a palavra? E aí ele falou pra mim, não, pô, entrega lá. Eu falei, não, beleza, no começo tinha um pouco de vergonha. Mesmo sendo cristão, eu era tímido, né? Eu tinha vergonha. Eu falei, não, mas é a palavra de Deus, vamos... Foi até bom, né? Passar ela. Foi, não, você cresci na obra, né? Graças a Deus usou você como ferramenta na minha vida. E aí, o que aconteceu? Toda linha que ele vai, o bonitão leva as mensagens, né? Aí quando ele sai, o operador fica lá. Então tá explicada a saudade e a simpatia dos passageiros. Vai saciando a Lembrando fome. que é muito interessante a gente estar comentando aqui sobre esse assunto, que às vezes uma dificuldade que o profissional do volante ele tem, às vezes é a linha, às vezes é o carro. Então, assim, você estava com dificuldade e queria mudar de horário. Ele também estava com dificuldade e conseguiu mudar de horário. Então, assim, pelo que a gente entendeu aqui, vocês tiveram facilidade em estar fazendo essa conexão e estar fazendo essa troca. Então, assim, acredito eu que quem estava na escala, quem era o escalante na época, acabou vendo o lado dos dois. Então, assim, na minha opinião, isso é muito importante, porque, cara, é muito bom você ouvir os dois lados. Isso, infelizmente, isso não acontece sempre, pessoal. Não acontece sempre. Então, assim, você dá voz, dá ouvidos ali ao profissional do transporte. Eu tô com um problema nessa linha. Eu tô com uma questão nessa linha. Então, assim, não, então vamos ver. O que eu posso fazer? Eu posso mudar a sua tabela? Você tá na tabela 2, jogar você na tabela 1 ou na tabela 4? Posso tirar você dessa linha, colocar você em outra linha? Então, assim, é muito mais interessante que a gente entenda, a gente procure saber qual que é o problema ali, o que a gente pode fazer. Quem está na escala tem esse poder de estar mudando. Não é em todos os lugares que isso acontece. Então, acabou sendo gratificante e acabou gerando aí uma satisfação, vamos se dizer assim, para ambas as partes, entendeu? E ainda fortalecendo a amizade. E falando uma coisa assim muito importante, mesmo eu passando esse momento de dificuldade, as pessoas não percebiam. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi é não... independente do que você esteja passando, você não pode tratar, você tem que ser profissional. Você tem que ser profissional. Né? Você não pode descontar nas pessoas o momento difícil que você está passando. Porque nós, profissionais, estamos, além do mais, nós estamos representando uma empresa, uma instituição, então você tem que estar ali procurando ter um equilíbrio. A verdade, a palavra é essa, um equilíbrio. Eu peço muito a Deus isso, equilíbrio. Então, às vezes a gente dá uma escorregada, outra, mas o equilíbrio é essencial para um profissional da área do transporte coletivo, seja qual for a profissão. Todas as áreas, Todas as áreas, tem que ter equilíbrio. Né? Isso é importante, ter um equilíbrio. E assim, a gente tem que aprender, nós, seres humanos, temos que aprender a separar as coisas. Não podemos levar o problema nosso do trabalho para dentro de casa, não podemos trazer o problema de casa para o trabalho e vice-versa. E no nosso cotidiano, nossa vida tem que ser assim. E é difícil, não é fácil, mas nós temos que buscar esse equilíbrio. E isso é importante para o profissional do transporte coletivo, é importante ele ter esse equilíbrio. Vai lá. Agora deixa eu tirar uma dúvida. Em paralelo, fala um pouquinho da sua formação pra gente. Então, né, aí como o Jusiclei comentou, eu fiz graduação em logística por 2 anos, foi em 2018.
2018 foi nessa época que eu estava cansado também, devido a essa graduação que foi puxado, e trabalhando, estudando, mesmo que fosse à distância, mas alguns dias tinha que estar na faculdade. Tudo isso trabalhando, com escala, escalado, obedecendo escala, tudo certinho. Não faltava, estava ali cumprindo todas as normas da empresa e mesma coisa no estudo, estava ali. É lógico que sobrecarrega, mas a gente tem que se esforçar para conquistar, para chegar, para conquistar os objetivos. E durante 2 anos eu fiz graduação em logística pela Brás Cubas, aí depois foi migrado para Cruzeiro do Sul. Já após graduação já fiz como Cruzeiro do Sul. Em 2018, 2021 fiz pós-graduação em logística internacional. E aí fiz por 1 ano, que a graduação é 1 ano. Foi 3 anos então, no total. E agregou muito para mim também. E acrescentou bastante na minha vida profissional. Mesmo que eu não esteja atualmente exercendo na área exclusivamente da logística. Por enquanto, né? Mas me acrescentou, até mesmo dentro da empresa, me deu uma outra visão. No setor de transportes, no né? No transporte. Inclusive, em relação a consumo, essas coisas, a logística me ajudou a trabalhar. Porque, assim, a logística, ela ensina a gente a se atualizar, a buscar a tecnologia, a inovar. Então, a logística é isso. A inovação é você se inovar, é você procurar se atualizar, é procurar trazer novos conhecimentos, tanto para você, pessoal, como para a empresa, que seja. Se a empresa concordar, você está agregando, lógico. E isso é muito importante. Outra coisa também, visão. Traz outra visão. Muda a nossa visão, né? Tira muitas das vezes. É muito importante isso aqui que a gente está pegando, pessoal. Principalmente você que nos acompanha, que é do transporte coletivo de passageiro ou então do transporte de cargas. Praticamente aqui o Edson, 10 anos dentro da empresa e não se acostuma. Não aceita ficar ali muitas das vezes procrastinando e reclamando só com o sistema, reclamando com o carro, reclamando com o governo, reclamando de tudo e não fazendo nada para que essa situação melhore, não buscando muitas das vezes aí evoluir, não buscando muitas das vezes conhecimento, procurando rever o que está certo, o que está errado, o que se pode mudar, o que eu estou fazendo, por que eu não consigo êxito, por que eu não consigo um emprego melhor, por que eu não consigo uma vaga dentro daquela empresa. Então, assim, a gente tem que rever alguns conceitos, porque se a gente correr atrás, se a gente tiver força de vontade, a gente consegue concluir uma faculdade, concluir uma pós-graduação, evoluir. A gente consegue, muitas das vezes, ajudar pessoas, que é isso que nós fazemos aqui. Esse é um dos objetivos do canal aqui, dar voz a esse pessoal, entendeu? Então, nós temos aqui um exemplo vivo aí de tudo isso que aconteceu, tem acontecido, tem se destacado dentro da empresa e está aqui hoje. E tem uma coisa, o Carlos perguntou há um tempinho atrás aí que eu não respondi. O que eu achei do novo ônibus, no caso? Nova tecnologia. Eu achei muito... Na verdade, resumindo, veio agregar muito para a minha vida como profissional. Eu me sinto honrado de trabalhar com uma ferramenta dessa, porque faz com que a gente venha a buscar mais o conhecimento, a pesquisar mais. Aquilo que... porventura você não entendeu ali o que a máquina está falando, é importante. Por isso que é importante quando tem as palestras, tem os treinamentos que o Jusiclay sempre está pronto para estar auxiliando nesse sentido. É importante a gente estar indo. Às vezes as pessoas ignoram, às vezes os motoristas ignoram, as pessoas ignoram no modo geral, mas isso é importante. O conhecimento nunca é demais. Uma coisa que eu aprendi, que tudo que vem agregar para o seu conhecimento, para o seu crescimento é importante. E eu sempre vou estar pronto para querer aprender, para querer inovar, para crescer. Eu falei pro Jusiclay uma vez, nós estávamos conversando no particular, eu falei assim que eu tô igual aquele pássaro querendo voar. As asas tá querendo abrir para voar. Só não pode voar no Santa Isabel, pra você não concorrer comigo, que a gente daqui a pouco vai falar de média. Olha só. Aquilo que a gente sempre fala, né? Assim, conhecimento, cara, é algo que não só veio a somar. Então, assim,
quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é para nossa vida, para o nosso cotidiano, acaba refletindo em todas as áreas aí, tanto no nosso profissional quanto no nosso pessoal. Que eu não consigo entender uma pessoa que é um bom profissional e não é uma boa pessoa. Eu não consigo entender isso. Então, para mim, o que eu consigo observar ali, tanto na operação que a gente trabalha, quanto na área da instrução, é que sempre o cara que é um bom profissional, quando você vai puxar a história daquele cara, ele é uma boa pessoa. Ele é um cara batalhador, ele é um cara que busca, ele é um cara que faz parte ali da minoria, que ele corre atrás não para o causador de problema, mas sim para o solucionador. E uma coisa importante que nós, profissionais da área de transporte, que nós temos que ter, para ter êxito, né? É empatia. Você tem que se colocar, aprender a se colocar no lugar das pessoas. Se bem que às vezes é difícil, mas a gente tem que se colocar. Procurar. Tem um slogan que fala, não vou falar qual empresa que fala, mas entender para aprender. Para atender. Entender para atender. Para Isso é atender. importante. Você tem que entender, você tem que se colocar no lugar. Eu acho que todas as empresas têm que ter essa visão. Você tem que se colocar no lugar das pessoas, tem que procurar a inovar e procurar atender da melhor maneira possível os clientes. E eu penso assim, eu sou um representante da empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que representar da melhor maneira possível a empresa. No coletivo, você é o cartão de visita, né? Exatamente. Então, você é o primeiro a ser visualizado colocar ali. A cara para bater ali, entendeu? O Agora, cara se- entra, você é o primeiro. já imaginou a pessoa subir, a pessoa está passando uma dificuldade, aí a pessoa fala bom dia, eu viro a cara, não respondo. E um bom dia muda Já tudo, é a né? porta de Sabe? entrada da Entendeu? empresa. Então isso é importante. Às vezes um bom dia, um simples bom dia é muito importante. Você já muda a situação. Aí a pessoa já entra ali querendo agredir, não é agredir, uma forma agressiva no tom de voz. Você fala, você vai com generosidade, com gentileza, você quebra, assim, no caso, aquele clima difícil, aquele clima educação muda ruim, tudo, né? já começa a mudar. Então a pessoa fica até, no caso o cliente fica até sem jeito de ser agressivo com você, porque poxa, o motorista é tão simpático, tão educado e você é agressivo. Até ele se sente até constrangido por causa que as outras pessoas vão ver que ele não tá agindo cordialmente com o que ele está sendo tratado. Então isso é importante. Eu falo assim, é questão de a gente ter empatia para as pessoas. O pessoal, hoje em dia, a empatia, muitas pessoas acabam tendo um pouquinho de dificuldade. Mas, cara, empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Então, assim, muitas das vezes a gente passa desapercebido, o motorista tá ali e tal, ele é pago para isso, sou eu que pago o salário dele. Então, assim, a visão de muitos é dessa forma, mas não é dessa forma. Nós estamos ali para prestar um serviço, para a população. E tem que ser um serviço de qualidade. Quando eu estou na operação, eu procuro prestar um serviço de qualidade, atendendo da melhor forma, procurando usar de empatia. Então, assim, sempre que a gente está na linha, dificilmente você não vê um comentário, entendeu? Às vezes você vê um comentário bom, às vezes você vê um comentário ruim, porque o que acontece? Você agir da forma correta, muitas pessoas vão aplaudir, só que o que acontece? Muitas pessoas não vão gostar também. Incomoda, Porque né, você fazendo o que é certo, muitas das vezes as suas atitudes, aquilo que você está fazendo, cara, fala muito mais alto do que a sua própria voz. Então, assim, acaba incomodando também. Mas a gente tem que seguir aquele lema lá, fazer o bem sem olhar a quem. Nós temos que ver que nós somos profissionais. Quem tá ali dentro do carro tá pagando para ser transportado de uma forma ou de outra. E o nosso papel dentro do transporte coletivo de passageiro é transportar da melhor forma e com segurança. Prezando primeiramente pela vida, pela segurança de quem está dentro do veículo e de quem está fora. Isso mesmo. E isso é importante, porque, veja bem, imagina só, eu sempre quando eu vejo uma mulher, um exemplo, com uma criança, eu imagino assim, pensou se fosse a minha esposa com o meu filho. Ou se fosse... Usando de empatia. Né? Eu imagino assim, eu vejo uma senhora, eu falo, imagina que fosse a minha mãe, como eu queria que ela fosse tratada. Então assim que eu vou fazer, eu quero que ela seja tratada bem, então eu vou tratar bem. Tudo, eu sempre olho dessa forma, eu sempre coloco como se fosse a minha família. Eu estou transportando a minha família. Então, você inverte o papel, né? Exatamente. Aí eu me coloco no lugar. Então eu procuro visualizar a dificuldade da pessoa e analisar para mim tomar uma decisão. Então é importante, nós motoristas, nós profissionais da área do transporte coletivo, nós temos que ter essa visão. E a gente tem que deixar de ter uma mente fechada, a gente tem que ampliar. E querendo ou não,
eu tudo isso aprendi, lógico, na vida, mas eu aprendi também com o conhecimento. Quando a gente adquire conhecimento, a gente adquire uma visão diferente. Acaba meio que se libertando, Exatamente. né? Amplia, né? A nossa visão fica amplia. Não fica aquela coisa fechada. Fica limitada, uma coisa... né? Não, amplia muito. Isso é importante. Eu acho assim, que nós devemos ter uma mentalidade diferente. Nós estamos no século XXI. Nós temos que... Não podemos ficar lá atrás. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir. O transporte está evoluindo. O profissional da área tem que evoluir também. E quando chega uma ferramenta nova, no caso um veículo novo, que ele traz modernidade, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que procurar aprender, procurar entender para melhor atender. Agora, falando em evolução, que tal a gente falar um pouquinho de tecnologia e de média aí? É isso daí. É a finalidade, vocês dois estar aqui hoje, né? Nós estamos aqui... Temos aqui, para quem está nos assistindo aqui, nós temos aqui um dos destaques aqui das linhas intermunicipais, a qual nós temos dentro da empresa hoje. Nós temos aqui o destaque da municipal, que nós temos dentro da empresa hoje. Vamos começar aqui pela municipal, né, que é o Edson. E nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade com as novas tecnologias que chegou para a gente. Os carros não são todos que estão conseguindo atingir a média, mas um dos que conseguiram já no primeiro mês foi o carro do Edson. Então, assim, procurei trabalhar com ele, ver o que estava acontecendo, porque nós não tivemos tempo para fazer o treinamento correto da forma devida, devido aos carros ter chegado muito em cima para a gente operar. Praticamente chegou, já foi diretamente para a rua, só emplacou, fez ali os trâmites corretos que tinha que ter sido feito, passamos ali pelo cronotacógrafo, os carros foram emplacados, colocado validador, sistema de GPS, câmera, carregador de celular, Wi-Fi também tem os nossos carros, equipado para aceitar débito e crédito também ali nos validadores. Tudo agora. Então, assim, a câmera de biometria facial é importante biometria falar, facial tá funcionando também. Então, assim, foi algo praticamente da noite pro dia. A gente teve que colocar a frota na rua. Tivemos prefeito lá dentro da garagem também para fazer a apresentação. Estava. Prefeito colocando a gente para dar uma volta lá com a galera, filmando. Foi assim... Eu vou falar nada não, quem que era o piloto do prefeito aí? Parecendo executivo. Eu fui convidado a levar as líderes comunitárias para dar uma volta, né, cara? Você viu? Então, parecia um motorista executivo. Eu não vi não, mas falaram que apareceu até no Instagram do prefeito lá de Arujá, né? Mandar um abraço para ele aí. Cara, muito bom o seu trabalho aí. Tens feito a diferença aí dentro da nossa cidade aí. A gente tá sempre junto aí com a galera aí, principalmente o pessoal do transporte, pessoal do trânsito também. Passando aqui para mandar um abraço aí pro Arnaldo, lá pro pessoal do departamento de trânsito lá de Arujá, que a gente sempre troca uma ideia, pro Thiago lá também. A gente tá sempre lá conversando com eles. O pessoal sempre dando um apoio. Isso é. Entendeu? Então, assim, é bem importante. O Edson está aqui. Passamos por 2 treinamentos. Tivemos o pessoal da Mercedes também na garagem fazendo um treinamento ali. Meu camarada Catiste, o cara é um instrutor fantástico, gosto muito dele. A gente tem acompanhado o trabalho do Carlos Catiste aí também, da Divena. Então, assim, um abraço para você, meu amigo. Sempre a gente se fala aí através do WhatsApp, do Bom Dia. Então, fez o treinamento interno com a nossa galera ali. Depois a gente veio reforçando esse trabalho. Começamos a trabalhar. Estamos aí com algo diferente, fazendo um acompanhamento aí diário, carro a carro, motorista por motorista também, pra gente dar uma melhoradazinha nessas médias aí, para que a gente comece aí a obter melhores resultados do que a gente já tinha anteriormente. Mas praticamente sem treinamento, o Edson já se destacou. E é por isso que você tá aqui, cara. Queria que você faça um pouquinho pra gente. É conversar com a máquina. Sim, ó. É verdade. Conversa com a máquina. A gente conversar com a máquina. Lembra que eu falei, você tem que entender para aprender e colocar em prática. Né? Eu tô falando outras palavras, né? Isso. Mas é isso que eu fiz. Eu procurei analisar dentro daquele tempo ágil, que tinha que ser, no caso, para ontem, né? Que a gente já ia soltar a frota. E todas as informações que o Jusiclei ia falando, parece que não, mas eu estava ouvindo. Ele falava, mesmo sem dar uma instrução, tudo ele falava, olha, vê o consumo e tal. O que acontece? Eu, por exemplo, eu procuro dirigir o veículo dentro de uma área que todo mundo já sabe, que é entre 1.500 giros, no máximo, não passa no... Dentro dos parâmetros dos ali. Parâmetros, isso. Tecnicamente falando, dentro dos parâmetros. Então, é isso que eu procuro fazer, dirigir dentro dos parâmetros, que é ali 1.500 giros, não passando dos 2.000 giros. Outra coisa, eu vou subir um top,
no caso, uma subida, eu não vou... Se eu for acelerar de forma desnecessária, eu vou consumir mais combustível e não vou... O carro não vai aguentar. O carro não vai andar, ele vai cansar. Não vai subir. Você vai ter que efetuar o retorno da marcha, vai acabar consumindo combustível, pode acontecer alguma quebra ali de ponta de eixo ou de pinhão, alguma coisa desse tipo. Parece loucura, mas eu vou falar, eu falei da empatia, né? Eu tenho empatia com o carro também. E você sabe o que acontece? Eu me imagino assim, eu vou subir uma subida. Se eu subir de forma tranquila, eu vou chegar até o local, vou vencer aquela subida e não vou me cansar muito. Se eu subir correndo de forma precipitada, eu não vou chegar, posso chegar lá em cima, mas vou chegar praticamente morto, exausto, né? Exausto. É a mesma coisa o veículo, por quê? Porque eu vou forçar, ele não vai ter o rendimento necessário e vai gastar de forma desnecessária. Então, eu procuro andar dentro do parâmetro que ele vai subir de forma tranquila, mesmo estando cheio. E olha que ali na linha do Tupã, por exemplo, nesse mês eu estou na linha do Tupã. É uma linha pesada. É uma linha pesada. E eu sei que não adianta eu sair acelerando de forma desnecessária, porque eu sei que eu vou consumir e não vou conseguir ter êxito. Então, eu procuro subir de forma tranquila, dentro de um parâmetro que o carro vai subir e não vai consumir muito o combustível, no caso o diesel, né? Isso. A gente já trabalha já com esses parâmetros, já tem uns 15 anos que a gente trabalha com alguns parâmetros tanto de telemetria quanto aí na conversação com a nossa ferramenta, a nossa máquina de trabalho. Então, assim, quando o motorista ele consegue entender que a ferramenta de trabalho dele conversa com ele, cara, tudo flui melhor e acaba sendo bom aí para ambas as partes. Tanto para aquele passageiro que está sendo transportado através do conforto, porque o conforto, ele vem todo da condução. E você tá se mexendo, muitas das vezes tem gente em pé dentro do carro, tem pessoas com criança de colo dentro do carro, tem pessoas com bolsa pesada, com sacola dentro do carro. Então, assim, tudo sai ali do pezinho da sua embreagem. É triste, muitas das vezes a gente trabalha na área da instrução, você tem o olho e o ouvido aguçado para esse tipo de coisa. Eu sempre falo pro cara, você tem que começar a aprender com essas coisas, entendeu? Começar a pegar essas... A gente sente no corpo, na verdade. Essas dicas. Então, assim... É tão legal quando você vê um profissional. Eu costumo, principalmente, eu vejo alguns caras da Radial, que é difícil a gente tá pegando. Às vezes a gente tá sempre descendo lá pra Santa Isabel com o pessoal da Radial. E indo pra Itaquá também com o pessoal da Radial. Então tem alguns, cara, eu desço, vou lá na frente lá e parabenizo o cara, ó. Cara, sua meia embreagem top demais, hein? Você tá de parabéns. Porque você se sente confortável e você se sente seguro dentro do transporte. Isso acaba passando o quê? Segurança para o passageiro. A nossa equipe ali que a gente tem dentro de Arujá, cara, assim, 80% eu vejo os caras fazendo isso. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Trabalha muito bem. O pessoal, a equipe tem vontade de cuidar da máquina, né? Trabalha com uma operação, uma condução econômica, né? E de uma forma confortável, né? Como você citou aí, o pessoal da Radial, eu uso muito a 273. Tem uns motoristas ali que são excepcionais, cara. Toca a máquina de uma forma que você fala, meu, é show de bola. Eu tive um gerente, um gestor na Júlio, o seu Jairo. Ele falava assim pra gente: você quer saber se sua condução tá boa? Não preciso te mostrar nada no computador. Olha no retrovisor interno e vê como é que tá a cabeça do seu passageiro. Se ele tiver assim, ó, cabecinha mole e tal, você tá bem? Agora, amigão, se ele tiver grudado no banco da frente... ou então nos balaústres, né, cara? Para e pode descer, que você tá precisando aprender. Eu percebo muito isso aí, eu olho muito isso aí. Eu fico feliz quando eu vejo que eu tô transportando as pessoas e as pessoas estão lá... dormir, o horário da madrugada aí, o termômetro é se o cara tá cochilando, se o cara tá dando aquela cochiladinha. Isso aí a gente tem visto bastante lá, né? O pessoal tá pegando o jeito de operar mais na manha, mais calmo, cautelar, né? Zeloso, até mesmo deixando a ferramenta um pouco de lado pelo conforto do usuário. Isso aí faz a diferença. É o que eu busco também na minha operação. É ver meu cliente ali satisfeito. Pois é bem interessante. A gente já está com trabalho aí, faz 1 ano e 3 meses que a gente está desenvolvendo um trabalho de
condução econômica e direção defensiva dentro da empresa. E a gente tem visto o resultado. Vocês dois aqui são o resultado, são prova disso. E nós temos mais uma galera muito grande lá. Temos um problema porque o pessoal é tímido, o pessoal não fica meio com vergonha de colocar a cara aqui. Né, não, até que tem desenvoltura, mas os caras têm vergonha. Eu vou lá falar o que isso, Cleio? Eu tenho vergonha, cara. Eu falo, não, vamos lá, você vai falar. Papo, você vai contar o que você faz. Você vai... eu fico com vergonha, eu fico com medo de travar. Eu falei, você carrega aí, ó, 100, 110, 80 e você conversa com todo mundo e você não trava? Você vai lá falar da sua ferramenta de trabalho. Aqui somos só dois, pô. Isso. O cara vai falar só pra gente aqui. Mas é aquele negócio, já facilita, né? Na equipe sempre tem aquele desenvolto, aquele que não tem vergonha, aquele que bota a cara pra bater e parte pra cima aí. A gente tá fazendo esse trabalho aí, estamos migrando aqui, temos o nosso canal aqui, o Instrução de Elite, se inscreva lá, vamos postar alguns vídeos lá, estamos iniciando aqui hoje com esse primeiro programa, então assim, futuramente, acredito, a gente tem muita fé que isso aqui vai ir pra frente, a gente vai fazer novas conexões aí, temos o nosso trabalho paralelo também, temos os nossos cursos, estamos aí dentro do CFC, tanto na formação dos profissionais, quanto na capacitação dele, falando de mobilidade urbana, TCP mais humano, falando aí um pouco sobre gestão de frotas, tecnologia, a metamorfose do nosso transporte, falando um pouco sobre mecânica diesel, que é muito interessante também, ali na formação dos profissionais e na atualização. Sim, eles não demoram um pouco para associar a ferramenta de trabalho dele, o tanto de tecnologia que tem ali. Infelizmente, tem alguns profissionais que não conseguem perceber nem para que é alguns botões ou algumas funções que o veículo ali, que ele trabalha por algum tempo já e não gera assim o quê? Curiosidade. É por isso que eu acho bem interessante o que o Edson comentou aqui, que ele não simplesmente está ali atrás do volante por estar. Que ele está ali, mas que ele procura saber. Às vezes está um pouco ocupado, que é o que acontece nesse caso, mas ele está ouvindo a gente. Quando a gente começou o nosso trabalho, a aceitação dos profissionais dentro da empresa era de 50%. Você só tinha 50% de aceitação. 50% olhava meio torto pra você. Quem que é esse baiano aí, cara? Esse cara da cabeça branca aí. Esse cara aí tá falando engraçado aí. Quem que é esse cara? Esse cara, até poucos anos atrás, o cara dirigia com nós. Hoje o cara quer ensinar a gente a dirigir. Mas não conhece a nossa história, assim. Muitas das vezes não conhece a nossa história, entendeu? Então a gente já tá acostumado a lidar com isso daí. E, cara, como a gente fala, pra gente conhecer, a gente tem o quê? A gente tem que conviver. Então, assim, dentro da empresa hoje, a gente tem aceitação de mais de 95% da empresa, cara. A equipe acabou, assim, abraçando a gente e o nosso trabalho. Trabalho bem feito. Exatamente. Ele acaba cativando o outro, né? Isso, e traz resultados positivos, né? Então, aí os resultados. Né? Vai mostrando e gera uma competitividade boa. Saudável. Saudável, porque o cara fala assim, eu mesmo todos. falo, como eu brinco com você, não pode pôr ele no Santa Isabel, que a média dele na municipal, que a geografia é mais difícil, o cara tá fazendo uma acima de 3. Com certeza, se me colocar eu queria tomar posição de você. Não pode, cara, tá um pouquinho longe. Esse mês foi um pouquinho mais baixo, que o meu rendição tava afastado, né? Mas agora voltar, que a gente também tem que ser justo. Não somos só nós, é uma parceria. É uma parceria. E até mandar um abraço pro Michel aí, ó, Michael. Esse outro Michel. Tímido que tinha que vir aqui falar. Tinha que estar aqui com a gente. O cara manja. Tem um pegado no pé dele. E ele tem um canal, né, que tu... Michel YouTube, Roberto, né? J6. Ele é youtuber, mas não fala, né, que ele só anda de moto. Daí tá com vergonha, mas tem que vir aqui acho também. Acho que eu vou trazer umas 2 motos de brinquedo pra gente colocar aqui na mesa aqui, pra ver se ele fica mais à vontade, deixar ele vir de jaqueta, né? Colocar o macacão dele, macacão de proteção, dele. Ele anda com aquelas luvas, aqueles negócios todo invocados. Ainda bem que as cadeiras tem 4 rodinhas, 5 rodinhas, né? Porque ele em 2 ele anda caindo, então... não sei não, hein? Mas ele é um cara muito gente boa. Excelente profissional. Sim. E me ajuda a manter a média do carro sempre em destaque. Você falando isso, é até bom ressaltar que a dupla comigo era o Rosimar, né? Então o Rosimar também fez um ótimo trabalho. Abraço, Rosimar. E assim, aquele jeito dele, mas é um ótimo profissional. O pessoal às vezes brinca assim, o jeitinho dele, né? Bom motorista. Mas ele é um ótimo profissional, uma pessoa muito do bem.
Então é importante. Josimar, um abraço, viu? Pra gente manter uma média assim, é necessário que a dupla tenha Sim. Sintonia, uma né? sintonia, exatamente, né? Correto. Para quem não entende, assim, o que a gente acabou de colocar aqui, como a gente não tem a tecnologia ainda, a gente não tem como saber quem foi o motorista que conduz com mais economia, o cara que manja mais, o cara que manja menos. A gente não tem como saber. A gente só consegue acompanhar o carro. Então, assim, para acompanhar o carro, a gente acompanha os dois operadores, tanto o operador da manhã quanto o operador da tarde. É isso que os meninos estão colocando aqui. Quem opera com a tarde é o Ocimar, que opera ali com o Edson. E quem opera à tarde aqui com o Carlão é o Michel, nosso motoqueiro aí, cara. Entendeu? Então, por isso que a gente não consegue ver quem é um motorista. Então, a premiação que a gente tem hoje tá sendo premiado já. A gente começou esse trabalho aí. Então, assim, a gente premia a dupla. A dupla que conseguiu aí essa média. A média, o mês passado aí, do Edson com o Ocimar foi de 3... Deixa eu ver se foi de 3,8 aqui. A gente tinha comentado. A média que eles conseguiram foram de 3,8 num carro 15 e 19. Então, assim, eu acho a média bem legal, bem interessante. Superou os 3 km numa linha municipal, numa linha pesada, numa linha que anda dentro de bairro, numa linha que tá sempre naquele anda e para. Então, assim, pro profissional tá fazendo a troca de marcha, é igual o que o Edson colocou. Tem que estar conversando com a ferramenta de trabalho. Isso aqui nós estamos falando de uma municipal. Vamos pular aqui para o Santa Isabel, para a linha 810, que é a linha do KK que está aqui, que no mês passado aí, pelo Michel está fora, fez 3,21 com o carro, a mesma tecnologia que o Edson trabalha. O que muda é o ano, que um é 2014 e o outro é 2023. Então, assim, e a topografia também, lá pega mais rodovia, a linha ela é mais longa, é um carro intermunicipal. A carroceria do carro é uma carroceria Comil, diferentemente da carroceria Marco Polo. Então, assim, tem uma diferença de peso entre uma e outra. Então, assim, são várias variáveis que a gente pode estar levando em consideração. Então, assim, essa média aqui, mesmo sendo no carro intermunicipal, ô Kaká, cara, eu tenho uma média muito interessante e muito boa mesmo. Assim, se 70% da empresa operasse a ferramenta de trabalho igual você opera, olha, os números estaria bem diferentes. Ia melhorar, né? Melhoraria bastante. O mês passado era o Brito que estava comigo, também excelente operador. O cara manja manja bastante mesmo do que ele faz, né? E é outro exemplo de profissional na reserva. Sim, porque ele também não é escalado, né? Ele é ferista, reserva. Então, mesmo assim, ele conseguiu me ajudar a manter uma média alta, né? Eu particularmente, junto com o Michel, posso falar por ele também, porque a gente se comunica muito. Eu, às vezes, falo mais com o Michel durante o dia do que com a minha esposa em casa. É verdade. Pega ciúmes, a Juliana, hein? Ela fala, Michel, de novo, vocês não se viram agora há pouco? Mas não deu tempo de conversar o suficiente. A gente troca informações, troca dicas para que a gente possa estar operando o carro de uma forma bem semelhante, tanto eu de manhã quanto ele à tarde, né? Então a gente usa de todas as ferramentas do conhecimento que a gente tem. A gente procura usar da inércia, a gente procura trabalhar com o carro sempre na faixa verde, conforme você destacou, numa subida aqui. Você sabe que a gente pega na linha de Santa Isabel um trecho bom de rodovia, mas a gente também, quando chega em Santa Isabel, no Eldorado, é só morro. Então a gente procura trabalhar com o carro mesmo dentro da subida, numa faixa verde, numa marcha que você consiga manter ali os 1.600 giros para uma subida, para que você suba com o carro de uma forma confortável, tanto para a gente na operação, que, para os passageiros, subida, né? Exatamente. No meio da subida você tem que voltar uma marcha. É desconfortável para mim, que cansa minha perna, meu braço, e também para o passageiro. Porque nem sempre o operador vai ter aquela técnica de trocar a marcha no giro certo, sem dar um tranco. Na subida você tem risco de danificar o trem de força, estourar uma ponta de eixo, um cardan, e aí? Como é que você faz? Então você já tem que começar de baixo com a mentalidade de que, cara, devagar também chego lá e vou chegar melhor do que quem vem embaladão. E isso aí eu e o Michel, eu tenho que falar, tenho que dar um mérito. O Michel me orientou muito no quesito de subida, né? Enquanto eu trocava informação com ele de, aqui ó, nesse ponto aqui tem mais descida, você deixa o carro ir na inércia, você não precisa acelerar, deixa ele trabalhar livre.
ele me orientava na subida. Aqui você trabalha na faixa verde. Não precisa você tentar subir o carro em terceira. Não vai subir, você já sabe que o carro não vai subir. Então, tudo isso aí são técnicas que a gente usa entender a chegar topografia lá. do Exatamente. local e da linha para fazer uma boa condução, para conversar com a ferramenta. O que eu costumo falar é o seguinte, o operador para ele, e isso me admira muito em você, porque você no primeiro mês de operação com um carro zero, um carro que não tinha intimidade com você, nem você com ele, porque eu costumo falar isso, o carro, a gente tem que ter intimidade com o carro. Tem, é essencial. Meu carro de escala, eu sou ciumento. Minha Suite 562 lá, eu fico bravo quando tá na mão de outro. Tá conhecido agora, hein? Aparecendo na internet aí, tá ficando famoso. Cheio de videozinho no TikTok, a Suite 62 aí tá famosa, tá hein? Ficando famosa. Tá aparecendo até no Podbus 64 Você aí, viu, hein? Né? E até o episódio do Podbus é o 62, que é pra ficar padrão, você entendeu? Então, o que eu acredito? O operador ele tem que ter aquela intimidade com a máquina e o conhecimento na linha, para que você saiba os pontos que você pode deixar o carro mais livre, para que você tenha o tempo de percurso melhor, né? Usufrua desse tempo. Você tem um tempo bom, né? O pensamento do motorista antigamente era o quê? Eu tenho que acelerar logo para chegar num ponto final para me tirar ponto. Eu já não penso dessa forma hoje, e a maioria dos operadores já não estão pensando mais dessa forma arcaica. Pensa do quê? Eu vou usufruir desse tempo que eu tenho para economizar. Exatamente, para trabalhar de uma forma mais confortável e econômica. E aí os resultados vêm vindo, né? A média do ano foi quanto, filho? Fala aí, só para o pai se gabar um pouquinho. Foi 3,36 a melhor média do ano de 2022. Por isso que ele não pode ir no Santa Isabel, tá? Não, é para não bater. Até porque o nosso pensamento é igual. E só pegando mais uma deixa aí, estamos chegando próximo aqui da pernoite já. Então, assim, hoje em dia não tem mais o profissional, ele tem que entender que, cara, tudo que ele faz ali na condução reflete financeiramente, cara. Tanto positivo para ele quanto negativo. É por isso que a tecnologia tá aí. Porque antigamente só se o profissional tivesse acompanhando o outro ali para detectar esse problema. E hoje em dia, com a telemetria e com a tecnologia, cara, a própria ferramenta de trabalho acaba denunciando ele, porque tudo que acontece ali dentro é registrado. Então, assim, o profissional que tem essa mentalidade, ele possa ser que ele encontre dificuldades quando ele sair daquela empresa e for trabalhar em outra empresa. Toda a tecnologia, ela vai ter os dois lados. Ou ela vai te defender, ou ela vai te acusar. Exatamente, isso mesmo. E o que ela mostrar ali é irrefutável, não tem como você dizer que não. Não tem como voltar atrás. A gente tem como exemplo o tacógrafo que tá aí desde 1900 e bolinha, mostrando que se o cara fez um negócio errado... Primeira tecnologia praticamente que a gente teve. Mas bem, pessoal, estamos aí chegando próximo da pernoite aí, o final aí da nossa caminhada aqui. Cara, foi muito gratificante aqui o papo que a gente bateu aqui, as ideias que a gente trocou. Acaba passando muito rápido. Vou finalizar aqui, deixar vocês para umas considerações. Primeiramente aí, agradecer aos dois aqui por ter aceitado o convite. Carlão, satisfação. Carlão aqui já praticamente é parceiro aqui do Instrução de Elite, já faz parte aqui com a gente de Instrução de Elite. É um cara que tá mudando a sua visão, é um cara que tá se transformando, é um cara que tá evoluindo aí. Então a gente tem várias conexões aí para tá seguindo daqui para frente. Agradecer primeiramente aí a Deus pela oportunidade, por esse projeto, que isso aqui é um sonho que a gente tem no coração já tem um tempo já, e aqui nós estamos realizando ele. Agradecendo aí você que está nos assistindo, chegou até aqui o final do programa. Feito com muito carinho, muita dedicação para todos vocês, para todos nós do setor do transporte, que eu também, mesmo fazendo parte da instrução, a gente está sempre operando também. Então, assim, mandar alguns abraços para os familiares, mandar um abraço para minha filha, mandar um abraço para minhas irmãs, para os meus cunhados, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo em casa, mandar um abraço para o pessoal que é de fora, o pessoal do caminhão aí, o Júnior Zorê aí, que trabalha lá na WF Transporte, lá de Vitória da Conquista, toda a galera lá, o Wagner, o Fagner, o Azia, que faz a movimentação do grupo lá, faz uma bagunça que os apelidos nesse são bonitos, grupo. né? Azia, cara, você imagine a cara da figura, entendeu? Então, ó, abraço pra você, Azia, abraço pra você, Zoreia, Luciano, Márcio, Edivaldo, cara, toda a turma aí de Vitória da Conquista, o pessoal aí da Transvicom também, a gente tá sempre por aí. Então, assim,
da nossa empresa, parabenizar todos os nossos profissionais que nós temos aí. Cara, a gente tá junto aí e a gente vai fazer novas conexões. Aqui acredito eu que a gente só tá iniciando um trabalho. Nós temos projeto aí, temos curso aí em fase de andamento também para evolução do setor do transporte, para trabalhar com o profissional aí, as novas tecnologias, um TCP mais humano, trabalhar aí muitas das vezes com a mentalidade do profissional, a capacitação do profissional, tá certo? Passando a bola para vocês aí, fazer o agradecimento de vocês. Olha, eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Agradecer a minha esposa que me autorizou a vir aqui. É isso aí, hein? Mandar um beijo pra ela. Você tá precisando de moral com ela, Meus hein? filhos, né? Eu ando meio pisando fora da folha. Eu ando gastando, eu tô com um consumo meio alto em casa com ela, né? Tem que dar uma economizada. Mandar um beijo pros meus filhos, né? Meus 3 pequenos são meus amores. Agradecer aqui você, que é meu mestre. Valeu. Tem sido meu mentor na instrução. Tamo junto. Me botado aí na ideia estudar mais, focar no profissional, né? Mudar um pouco a visão e tem ajudado bastante isso aí. Agradecer você pela oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho mais aprofundar na parte profissional. Tá ficando muita coisa para trás aqui. A gente pode voltar para falar mais um pouquinho, né? Que eu cortei muita coisa. Tá ficando muita coisa para trás, tem muita história ainda. E depois agradecer... a gente pode voltar para falar mais um pouco. Não, vai ter oportunidade. É isso aí. Agradecer a todos que estão assistindo a gente, pedir para curtir, deixar o like aí, compartilhar. Siga o nosso canal, se inscreva. Segue o canal, exatamente. Vai vir novidade. Instrução de Elite 116. Esse é só o primeiro episódio. Só o primeiro episódio, hein? Só o primeiro. A gente entrou assim, ó, na pontinha da estrada. Agora é chão, entendeu? Isso aí. A gente está no Facebook, a gente está também aí no Instagram também. Então, tem uma divulgação no meu TikTok. Então vocês vão ter muita coisa aí pela frente. Então, agradecer a oportunidade. Toda a galera ali do Alto Tietê ali. Exatamente, tá Edson. Essa aí é a edição. Bom, eu não posso deixar de agradecer a minha amada esposa, a Karina, né? Que ela que me incentiva também muito, não é pouco, é muito. Ela que me alavanca para estar nessa caminhada. Então, um beijo, minha esposa amada, Karina. Um abraço, um beijo para minha mãe, Olívia, meu pai, Dionísio, para o Wagner, meu irmão, o Wellington, para meu sogro Gabriel, minha sogra Ruth, para todos meus familiares. Também quero agradecer a Arujá Transporte, né? E todos os colaboradores, né? Que no dia a dia tá com a gente. Um abraço a todos, sem exceção. Agradecer a Juciclei por me incentivar. Tamo junto. Né? Por estar assim, sempre, vamos lá. É isso aí. Ficava enrolando, eu né? Pego no pé, né? cara. Vamos lá, então aí. Pé. O Carlos também, que eu tenho aprendido muito com vocês. É assim, eu sempre falo, como eu falo pra minha esposa, que eu gosto de andar com pessoas inteligentes, que eu quero pra me incentivar, porque pra mim, alavancar, me incentivar, porque assim, se você tem uma pessoa que tá ali subindo, eu quero pegar, segurar, anda com águia. Segurar, águia, né? Segurar águia sempre anda com águia, tá certo. Então eu quero voar junto, não quero ficar pra trás não. Então na escola era assim, no tá trabalho certo. também não é diferente. Então eu agradeço a todos e que Deus abençoe também, que todos tenham uma ótima noite. E é isso aí. Obrigado. Estamos chegando aqui já na nossa pernoite aqui, como a gente chega lá no caminhão, antes de chega no posto ali, antes de desligar o carro, você tem que entrar no rastreador, dar a pernoite para descansar. Diga aí, Carlão. Mas antes de mais nada, a gente tem que falar do nosso amigo de elite, né, irmão? Certo. Não pode deixar de falar dele no primeiro episódio. Uma das grandes realizações aqui desse projeto, né? Nosso mentor, através do curso aí Gestão de Elite, do Alex Jones, Podbus 64. É através dele que nós estamos aqui, dessas conexões feitas aí. Tivemos aqui uma homenagem aqui no dia de ontem. Participamos lá no estúdio lá da Podbus 64. Estamos aqui com a camisa em homenagem. Acredito que vocês conseguiram ver aqui o primeiro encontro com o Alex Jones. Então, cara, eu sou meio suspeito de falar de você, entendeu? Então, cara, muita alegria, satisfação por conhecer você, por conhecer toda a equipe, por ter tido, assim, a honra e o privilégio de ter participado do curso Gestão de Operação. Foi através do curso de Gestão de Operação que isso daqui tudo surgiu. Foi através das conexões feitas no curso que a nossa mente acabou virando a chave que a gente decidiu estar aqui, mas tudo aí com a mentoria do Alex Jones aí. Então, assim... Onde tudo começou, né? O Podbus 64 começou aqui também no estúdio belga, aqui com a galera. Podemos deixar de agradecer também, então, né? assim,
Aqui é um solo fértil. Você que tá pensando em começar o seu programa, pode vir para cá, que aqui Estúdio é belga, um solo fértil. A gente tá iniciando aqui. E, cara, satisfação demais a todos aí que vai nos acompanhar. Como a gente já disse anteriormente, acompanhe o nosso trabalho aqui pela internet. O nosso intuito é simplesmente ensinar, aprender, evoluir, fazer novas conexões. Dar voz aí a você, profissional do volante, que a gente conhece as dificuldades, não só na teoria, mas também na prática e nas vivências que nós conhecemos aí, por ter passado aí praticamente 24 anos dentro desse transporte em um segmento, agora partindo para outro. Beleza, galera? Mais alguma coisa a colocar aí? Chegou só a hora de apagar a luz, fechar a cortininha e dar aquele cochilo. É isso aí. Pessoal, valeu. Até o próximo programa. Abraço.